Continuar lá a correção, tá? Vou compartilhar. Ó, vamos lá. Lembram disso daqui? Aqui são as camadas, os níveis de energia do átomo, né? Que vai de K até a Q, né? Aí tem aqui a distribuição de um átomo aqui que eles colocaram e está fazendo umas perguntas, né? Perguntas, primeira pergunta, tentar aí, ó. Corrija os erros do quadro que Juliana fez. Aqui, logo de cara, a gente vê um erro, né? Que as camadas, os níveis de energia aqui, eles começam com a letra K, não com a letra L, igual está aqui. Então, de cara, já tem um erro aqui, tá? Está começando pela letra L, tá? Não é. A camada é a letra K, tá? Então, aqui, ó, o primeiro nível de energia representado é K, e o segundo é L. Então, aqui é só trocar, tá? Aqui é K e aqui é L, tá? De acordo com o quadro, quantos elétrons tem o átomo representado? Aqui, gente, é só contar, tá? 2 mais 2 mais 2 mais 5, é só contar. Porque aqui tem o número de elétrons, a quantidade de elétrons. É só contar aqui e somar, que vai dar 33 elétrons, certo? Quantos níveis de energia tem esse átomo? Quantos níveis de energia? Eu tenho aqui né, o K, o L, o M e o N. Quantos níveis de energia eu tenho? 4 níveis de energia, tá? Aqui é só níveis de energia, é só ver as letras. Se tem elétron até determinada letra, eu conto até aquela letra, os níveis de energia, tá? Aí tá. Completa a sentença com os termos. Isótopos, isóbaros, isóbaros. Moleza isso daqui, ó. Isóbaros, né? Isóbaros possui o mesmo número de massa. Olha o azinho aqui, ó. Que a gente, naquele slide lá, a gente colocou em letra maiúscula, né? Então, possui o mesmo número de massa, mas com números atômicos diferentes, né? Isótonos. Olha o N aqui, ó. De nêutrons. Então, possui a mesma quantidade de nêutrons, mas com número atômico diferente. Isótopos, aqui, T, prótons, possui o mesmo número atômico, ou o mesmo número de prótons, tá? Essa definição aqui, vocês não podem esquecer, tá? Isso aqui não pode esquecer, porque tem vários exercícios que a gente vai fazer depois em relação a isso aqui. Não só exercício aqui, não. Quando vocês forem fazer algum concurso no final do ano, para tentar ir em uma outra escola, isso aqui sempre aparece, tá? Mas vamos lá. Observe no quadro abaixo alguns íons importantes. Esse íon daqui de sódio é um átomo positivo que perde elétrons. Então, ele é um cátion, né? E aqui, ó, o cátion que auxilia... Aqui tem até a função deles, né? Dentro do nosso corpo. Porque o sódio é encontrado dentro do nosso organismo, tá? Vários elementos daquela tabela periódica que a gente viu na semana passada é encontrado também dentro do nosso organismo, tá? Tem alguns que não, mas cálcio, fósforo, potássio, magnésio, sódio, cloro, tudo isso a gente encontra dentro do nosso organismo, tá? Tem alguns que não, né? Aqueles gases nobres, hélio, neônio, plutônio ali, alguns elementos não, mas a maioria dos elementos a gente encontra no nosso organismo. E o sódio é um deles, tá? Sódio é um cátion, né? Por que é um cátion? Porque ele é um átomo positivo, ok, isso aqui, que perde elétrons e auxilia na condução dos impulsos nervosos, tá? Impulsos nervosos são funções, é função de quem? Do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Marcelo, desabilita aí teu microfone, por favor. Obrigada, tá? Então, ele vai auxiliar na condução dos impulsos nervosos através dos neurônios, tá? Do sistema nervoso. Cálcio aqui, ó. Cálcio. Né? Aqui ele está doando, lembrando aqui, aqui só tem um sinalzinho de mais. Então, ele está doando um elétron. Quando não tem nada aqui, tem um número, é 1. Tá? Com matemática. Aqui eu já tenho um número específico, são 2. Né? Então, ele pode doar até 2 elétrons. 2 elétrons aqui. Tá?
E o cátio aqui, o cálcio. O cálcio é muito importante na formação dos ossos, dos dentes, na contração muscular, na coagulação do sangue, entre outros, né? Quando a gente fala de cálcio, a gente associa ele só em relação ao osso, né? Ele que dá essa rigidez ao osso, né? Mas a função dele no nosso corpo não é só ligada à formação dos ossos, não, tá? Ele é ligado à formação das partes duras, né? Osso e dente, mas ele também é importante na contração muscular, na coagulação do sangue. Coagulação é o quê? Evitar que a gente fique sangrando, né? Até morrer, né? Porque quando a gente sangra, tem que parar de sangrar depois de um tempo, né? Então, o cálcio também é importante nessa função de coagulação, tá? Não é só em relação à formação dos ossos, não. E aqui, essa fórmula química aqui é o hidrogenofosfato, quase que não saiu, tá? Que é um ânion, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, sinalzinho de menos, né? Se está um sinalzinho de menos, significa que ele tem que ganhar elétrons, né? Ânion que ajuda no fortalecimento dos ossos, tá? Aí, beleza. Aí, o que vai acontecer aqui? Qual que é... Aqui não precisa nem escrever no caderno, se tiver espaço aí no livro, né? Não tem problema não, vocês podem escrever aí mesmo. Defina com suas palavras o que é íon, né? O que a gente viu que é íon aí? Íon é um átomo, né, que pode ganhar ou perder elétrons. Então, na definição aí, vocês podem colocar que é um átomo que ganha ou perde elétrons, tá? Diferente do átomo neutro, que ele não está ganhando nem perdendo. Então, como definição aí, vocês podem colocar isso. É um átomo que ganha ou perde elétrons. Aí está ali, letra B. No átomo acima, 2 cátions e um ânion. Explica a diferença entre cátions e ânion. A gente já viu, já falei várias vezes, né? Mas vamos lá. Cátion é um átomo positivo que perde elétrons, certo? E o ânion é um átomo negativo que ganha elétrons, tá? Então, aí vocês podem completar. Para nem botar aqui no caderno, né? Botar no caderno, mas nem precisa. Vocês podem colocar aí mesmo. Íon é um átomo que perde ou ganha elétrons, né? Por isso está o finalzinho lá de mais ou de menos. O cátion é um átomo positivo que perde elétrons e o ânion é um átomo negativo que ganha elétrons. De que forma adquirimos esses íons? Esses íons a gente adquire através das ligações químicas que o nosso corpo precisa, tá? Essa forma de ceder e ganhar elétrons, eles estão fazendo ligações, né? Então, a gente adquire esses íons de acordo com as ligações químicas que ocorrem no nosso corpo ou fora deles, tá? Então, não precisa nem colocar no caderno, não. Vocês podem colocar aí mesmo. Deixa eu ver aqui. É o próximo exercício. Aqui a gente já vai entrar para a matéria da semana passada, né, dos elementos da tabela periódica. Só fazendo uma revisãozinha para a gente já entrar nos exercícios. Aquela tabela periódica que a gente viu, lá, bonitona, né, que os elementos estão os elementos ali estão disponíveis por cores, por período, no quadradinho, são classificados pela letrinha, pelo início da letra, né? Aquela tabela é a tabela atual, que a gente utiliza hoje em dia, né? De um tempo para cá. Antes disso, foram feitos vários estudos para chegar àquela tabela que a gente estuda hoje, tá? Essa daqui é uma tabela periódica, tá? Que os pesquisadores há muito tempo tentavam colocar os elementos dispostos numa tabela periódica. Tá vendo aqui, ó? Tem pouco elemento, porque na época ainda não tinha descoberto que tinha vários elementos. Esse daqui... Oi, amor. Pra mim não tá aparecendo você, tá aparecendo o Matheus. Mas eu tô aqui, ó.
Só para quem é? É Lari? É. Matheus, tá aparecendo você, eu aí? Eu tô aqui no primeiro, não sei. Lari, aperta 2 vezes no vídeo da professora para fixar. Alt F4. Ah, tá, valeu, valeu. Ó, o povo todo já sabe. Quer me ver, né, Lari? Fala aí a verdade. Quer me ver? Vou até me endireitar aqui, né, para ficar mais bonito. Ó, aqui, os elementos aqui, ó. Olha como é que era a tabela periódica de alguns anos atrás, né? Aqui era o símbolo atômico. Imagina a gente desenhar esse símbolo atômico aqui na prova. Imagina, né? Os nomes, tudo bem, tá? Os nomes aqui tem como a gente ver, né? Aqui, né? Daqui está escrito em inglês, né? Mas e os símbolos? Como é que a gente ia classificar esse monte de símbolo, desenhar os símbolos na prova? Né? Mas isso daí foi uma das primeiras tabelas periódicas que encontrou, que os cientistas lá, os químicos, fizeram, tá? Depois de muito estudo, depois de muitos experimentos, depois de muito método científico, aí foi, né, passou a essa tabela periódica que a gente utiliza agora, bonitona lá, com os elementos dispostos lá em período, em família, tá? Lembrando que período é sempre as linhas horizontais, né? Lembram? Que vai do 1 ao 7 na tabela periódica, e a família são as colunas, tá? Que vai do 1 ao 18, tá? E o elemento químico ali são os átomos que tem na tabela periódica. Eu não vou voltar, porque isso aí já é mais fácil, a gente já falou a respeito disso, tá? Aí o que a gente viu aqui? Deixa eu separar aqui, para ter umas coisas aqui importantes para vocês, para a gente não ficar... Tá. Esse cara que está aqui, como é que é o nome dele? Deixa eu ver se aparece aqui. Jones, né? O que ele fez aqui? Ele que começou aqui a tornar essa tabela periódica do jeito que a gente está mais acostumado agora, né? Ele começou aqui, ó, a representar os elementos químicos pela letra, tá? Carbono, o elemento químico pela primeira letra, né? Ou, quando necessário, né, colocar uma outra letra aqui, tá? Então, o nome, aqui o elemento químico, o nome, né? Aqui, no caso, o nome aqui é em português, né? Para a gente poder entender, né? Aqui embaixo é o nome escrito em latim, e aqui embaixo seria o símbolo dos elementos químicos, tá? Alguns símbolos, né, são diferentes. Está vendo aqui, ó? O mercúrio, em latim, é esse nome aqui, ó. Idórgirus, né? Então, por isso que o mercúrio, a letra, a representação do símbolo dele é Hg, tá? O ouro, em latim, aurum, né? Por isso que aqui a representação química do elemento é aurum, né? Porque eles tiraram da letra do nome em latim, tá? Aí a gente vê aqui. Isso aqui é só umas curiosidades, tá? Porque na tabela periódica, quando a gente falou da semana passada, eu não falei dessas curiosidades. Esse daqui é o... Como é que é o nome dele? Cadê? Mendeleev. Cadê? Onde está o nome dele? Aqui, ó. Mendeleev. Né? Ele aqui que propôs a tabela periódica desse jeito aqui, ó. Ó, olha a tabela periódica dele aqui, ó. Como é que é? Imagina a gente estudar por aqui. Pessoal aí do microfone, desliga, por favor. Então, aí ele propôs a tabela periódica desse jeito aqui, tá? E nessa tabela periódica daqui, ele agrupou os elementos através da massa atômica, tá?
ele agrupava os elementos aqui de acordo com a massa atômica de ordem crescente, da menor para o maior, tá? E ele agrupava os elementos dessa forma aqui, de acordo com a massa atômica, que lá na tabela periódica a gente tem o número atômico e a gente já tem a massa atômica embaixo, né? Ele fazia um cálculo lá e descobria a massa atômica do átomo. E agrupava os elementos químicos de acordo com a massa atômica, do menor para o maior, tá? Que é esse Mendeleev aí, tá? A tabela atômica, depois de um tempo, a tabela atômica atual, é essa que a gente utiliza aqui, ó. Essa aqui, tá? Aqui no livro aparece dessa forminha aí, que não tem como, né, mudar. Mas essa tabela daqui, tá? E aí, por último, esse Henry, né, que tá aqui, ó. Esse carinha aqui, peraí. Esse carinha aqui, ó, Henry. Ele viu que aquela classificação do Mendeleev lá, pela massa atômica, ela estava meio estranha, né? Ele não conseguia colocar os elementos com a mesma característica juntos, né? Ele não conseguia fazer isso, né? Aí o que ele fez? Ele pesquisando, utilizando o método científico que a gente estudou lá no iniciozinho, que através de pesquisas, né? Através de pesquisas, ele descobriu ali o número de prótons, que é o número atômico, né, dos elementos. Aí ele começou a organizar os números os elementos químicos pelo número atômico, que é essa tabela que a gente tem agora, atual, tá? Aqui, ó, o número atômico é esse númerozinho que está aqui, ó, 29, 28, 27, 29, aqui, ó, tá? 30, tá? Número atômico. Esse númerozinho aqui de baixo é a massa atômica, tá? Tá aqui, ó, massa atômica, que era classificado de acordo com Mendeleev lá, tá? Eles classificavam os átomos por aqui. Aqui é o símbolo, né? Aqui, símbolo. Lembrando que o símbolo aqui eles tiraram da letra do nome em latim e aqui o nome mesmo do elemento, né? De acordo com a linguagem, né? Aqui, no caso, é português, mas lá nos Estados Unidos vai ser inglês, né? De acordo com cada país, tá? E essa daqui é a letra que é a tabela periódica que a gente utiliza até hoje, tá? Isso daqui que está aqui, ó, aqui, esses espaços em branco, são átomos que ainda não foram descobertos, tá? Por isso que está aqui esses espaços em branco aqui. São átomos que não foram descobertos ainda, são elementos químicos que ainda não foram descobertos. Quando eles forem descobertos, eles vão ser adicionados ali, já tem um lugarzinho ali reservado para eles, tá? Aqui, ó, só para também vocês não esquecerem. Essa partezinha aqui, ó, que está meio amarelado, meio amarelo aqui, são os metais, tá? Esses aqui em rosa são os não metais. A gente já viu as características na aula passada, tá? Esse daqui em azul são os gases nobres, tá? São metais de amarelo, não metais aqui e os gases nobres aqui. Aí aqui, ó, coluna, as colunas que vai do 1 ao 18 são as famílias, tá? E as linhas, né? A parte aqui, ó, horizontal, aqui, essa tabela tá torta, tá, gente? Ó, depois vocês, no livro tá direito? Não, no livro também, só vocês virarem aqui o livro. E aqui, ó, as linhas horizontais são os períodos, que vai do 1 ao 7, tá? Não pode esquecer disso. Isso aí é uma maneira ótima para vocês localizarem, lembra? Localizar. Se eu pedir o fósforo aqui, ó. Se eu pedir o níquel aqui, ó. O níquel está aqui. Qual a localização dele na tabela periódica?
Níquel está aqui, ó. Então, qual período? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Ó, quarto período, porque está na quarta linha. Qual a família? 10ª linha. Ou 10ª família, tá? Aqui. Facinho de localizar isso na tabela periódica, tá? Aqui, ó. Mesma coisa que eu falei, ó. A família, sempre na vertical, aqui, do 1 ao 18. E os períodos sempre na horizontal, tá? Do 1 ao 7. Lembrando que esses dois aqui, eles se encaixam aqui, ó. Aqui eu falei para vocês, ó. Eles se encaixam aqui e esse daqui se encaixa aqui embaixo, tá? Vamos lá. Características de metais e não metais. A gente também falou na semana passada. Metais é aquele que possui brilho, tem facilidade de conduzir calor e energia, é dúctil, tem aquela capacidade de formar fio. E os não metais é o contrário, né? Não são brilhantes, não têm capacidade de conduzir energia e não são dúcteis, não têm aquela capacidade de formar fios, tá? Já os gases nobres, eles têm esse nome porque eles não se combinam com nenhum elemento, só entre eles mesmos. Por isso que nobre, vem de nobreza, que eu falei para vocês, tá? Aí vamos aqui, ó, os exercícios para a gente fazer. A tabela periódica é uma importante ferramenta para o estudo dos elementos químicos. Isso que eu falei aqui, eu passei rápido, gente, só para uma revisão, porque a gente já falou sobre isso na semana passada, tá? Eu só não falei aquelas curiosidades sobre a tabela periódica, que foi o que eu falei agora. Aí vamos lá. A tabela periódica é importante. Não, a Dani é muito feia. Assim eu vou ficar doente. Natália. Opa. Ó, a tabela periódica é uma importante ferramenta para o estudo dos elementos químicos. Organizada com base nas propriedades apresentadas pelos elementos, ela traz de forma sistematizada importantes informações sobre elas, tá? Então, a tabela periódica, ela foi organizada ali para a gente, primeiro, para ter uma base dos elementos químicos e do que acontece em cada elemento químico, em relação à quantidade de prótons, elétrons. Então, ela está disposta ali para dar essa informação para a gente, né? Aí aqui, ó, Mendeleev utilizou qual propriedade dos átomos para construir sua tabela periódica? Como ele organizou? Mendeleev foi aquele cara que eu falei, que ele utilizou a massa atômica dos elementos, né? Então, aquele númerozinho de baixo, ó, deixa eu ver aqui, esse númerozinho aqui, ó, ele organizou a tabela periódica por esse número aqui, da massa atômica. Ele calculou a massa atômica de cada átomo e organizou através disso daqui. Depois foi organizado, né? Aquele outro cara organizou pelo número atômico, aqui, ó, na ordem, bonitinho. Que aí ele conseguiu colocar os átomos, né? Os elementos químicos, divididos nos grupos, metais, ametais e gases nobres, tá? Vocês vão ver aí que tem algumas outras tabelas que tem uma transição. Aí tá metais, semimetais, ametais e gases nobres, tá? Vai ver essa diferenciação aí. Mas sabendo que é metal, ametal e gases nobres, tá ótimo, tá? O semimetal é aquela característica intermediária entre os metais e os não metais, tá? Então vamos aqui, ó. Para construir a tabela periódica, o Mendeleev utilizou a massa atômica dos elementos químicos e disponibilizou essa massa atômica em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Que foi aquela tabela periódica lá estranha que a gente viu no desenho, tá? Então, a resposta é essa. Em 1913, né, o químico inglês Henry, né, utilizou outra característica na configuração da sua tabela periódica, né? Qual foi ela? Né? Foi aquele cara que viu que isso daqui não estava dando muito certo, isso daqui, identificar os elementos através da massa atômica. Então, ele começou a pesquisar, né? Utilizar um método científico e descobriu que seria melhor
eles organizaram os elementos através do número atômico e não da massa atômica, tá? Então, ele organizou a tabela periódica através do número atômico. E é essa tabela periódica que a gente tem até hoje, tá? Organizado bonitinho através do número atômico, que aparece lá bonitinho, tá? Entre o desenvolvimento da tabela periódica de Mendeleev em 1869, da tabela de Moseley em 1913, ocorreram muitas mudanças no conhecimento relacionado à estrutura do átomo, né? Também, né, de 1869 até 1913, aconteceu qualquer coisa, né, no ramo científico, não só na área de química, mas em qualquer área. Realize uma pesquisa e descreva quais eram os conhecimentos aceitos. Tem que estar com o microfone ligado aí. Desliga aí, por favor. Aí. Então, ele quer saber ali, vocês realizaram uma pesquisa, né? E mostrarem quais eram os conhecimentos aceitos pela comunidade científica em cada época. Isso daí a gente já até falou em cima, mais acima, né? Nessa parte aqui do Mendeleev, ele utilizou para expor a tabela periódica o modelo através da massa atômica. Né? Nessa época aqui, eles acreditavam na teoria de Dalton, que o átomo era indivisível, não podia dividir, destruir, não podia. Né? E nessa época agora atual, né, desse carinha aqui, ó, Moseley, ele passou, né, a época atual não, né, que essa época aqui é desde 1913, ele começou a dispor os elementos químicos através do número atômico. Então, a diferença aí basicamente é essa, tá, gente? Aqui, ó, pode até encurtar essa resposta aqui. Nessa época aqui de Mendeleev, aqui em 1869, eles acreditavam no modelo de Dalton e passaram a colocar a tabela periódica através da massa atômica. Nos dias atuais, depois de 1913, né, em diante, até hoje, começou a colocar através do número atômico, que é o número de prótons que está lá disposto na tabela periódica, tá? Aí aqui, tem um rótulo aqui de uma água, água mineral, né, consumida por Alain, que é composta apenas de elementos químicos oxigênio. Tá. Esse rótulo aqui, ó, da água, nessa água aqui, tá? Ela é composta apenas pelo elemento químico hidrogênio e oxigênio. A gente sabe que a água é H2O, né? Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Mas essa água aqui, ela é enriquecida, tá? Então, o que acontece aqui nessa água aqui? Tem vários elementos que não são só o oxigênio e o hidrogênio, tá? Então, só vocês olharem aqui, ó, é sódio, cálcio, magnésio, potássio, lítio, alguns compostos como bicarbonato, cloreto, eles têm elementos simples, né? Aqui, ó, como tem os elementos compostos aqui, tá? Então, ele tem presença de elementos químicos simples e compostos. Aí é só vocês copiarem aqui, tá? Aí vai lá, ó. Observe a composição da água mineral descrita no rótulo mostrado na página anterior e cite 5 elementos químicos presentes na composição. Só vocês olharem lá, tá? E ver lá, cálcio, magnésio, só colocar ali sem ser o hidrogênio e oxigênio, outros elementos químicos, né? Que está lá escrito no rótulo, tá? Todo rótulo de qualquer substância, qualquer alimento, qualquer coisa que você vá comprar lá na indústria alimentícia, tem os elementos químicos ali, tá? Aí está lá, qual o número atômico do primeiro elemento do rótulo? O primeiro elemento é o sódio. Como é que eu vou saber do número atômico? Vou lá na tabela periódica, procuro o sódio e vejo o númerozinho lá de cima, tá? Vamos ver aqui. Cadê o sódio? Aqui, o sódio está aqui, ó. O número atômico é esse númerozinho aqui de cima, 11, tá? Então, lá no nosso exercício, qual é o número atômico do elemento sódio? 11.
tá? Aqui, ó, 11, tá? Em qual grupo, tabela e período está esse elemento químico? Aí o sódio, localizado no grupo 1, na primeira coluna, né? E no primeira coluna, primeira família, primeiro grupo e terceiro período, tá? Linha horizontal. Tá, tá, tá. Aqui, ó, tratamento da água, né? Isso aqui é para vocês realizarem uma pesquisa, mas como já está a resposta aqui, para tornar a água potável, a gente tem que ter dois elementos químicos envolvidos, tá? Que é o cloro, que é muito importante, não só para a água, mas para desinfetar qualquer coisa. E, no caso aqui, o flúor. Esses dois elementos aqui tornam a água potável, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tudo certo? Essa matéria daqui é bem mais fácilzinha do que a outra, tá? É mais a parte de teoria mesmo, não tem cálculo, não. Porque Não. falta menos de 4 minutos, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Para poder gravar e a gente volta na semana que vem, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tá todo mundo bem? Então, beleza. Beijo para vocês. Boa semana, bom final de semana, juízo, tá?